Ele conta uma história quando perguntaram para ele sobre o Espírito Santo. Billy Graham virou para aquela pessoa que perguntou para ele sobre o Espírito Santo e ele contou uma história. Eles pegaram um índio lá das montanhas e levaram esse índio que nunca conheceu o mar para conhecer o mar. E a história conta que esse índio, na hora que chegou e viu as grandes águas, ele correu, pegou um balde, encheu d'água e trouxe. E todo mundo ficou curioso para saber por que aquele índio havia pegado aquele balde d'água. E aquele índio falou: olha, o meu povo lá das montanhas, eles não conhecem as grandes águas. E por isso eu trouxe um pouco d'água desse balde para levar para eles, para que eles possam saber com que elas se parecem. E o que Billy Graham quis dizer com isso? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um assunto que, ao falarmos sobre ele, sobre a pessoa do Espírito Santo, é como você tentar colocar esse oceano que aqui está dentro de um balde d'água. As águas estão aqui, elas são, é claro que é salgada, mas olha a imensidão de um oceano. Eu comparo o Espírito Santo a esse oceano. É algo que nós devemos navegar nele, sabe? E conhecer coisas grandiosas e nos aprofundar no Espírito Santo. Então, falar sobre o Espírito Santo é uma coisa tremenda. E nós olhamos na palavra do Senhor, o próprio Jesus falou muito sobre o Espírito Santo. E nós vemos aqui uma passagem que está em João, capítulo 7, versículo 37 da palavra do Senhor. Jesus disse: e no último dia do grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou e clamou, dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E as pessoas ficaram preocupadas: mas que água é essa que Jesus está oferecendo? E ele continuou dizendo, explicando que representava essas águas. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado por ainda Jesus ter sido glorificado. Por Jesus não ter sido glorificado, o Espírito Santo, Jesus estava falando, havia sido dado. Jesus começou a falar de uma água, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, do seu ventre, do seu interior. Quando Jesus estava falando isso, estava falando do Espírito Santo. E nós trazemos o Espírito Santo nas nossas vidas, ele é como uma fonte a jorrar nas nossas vidas. E Jesus começa a apresentar aos seus discípulos o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que até aquele momento, como diz a palavra do Senhor, o Espírito ainda não tinha sido dado, não fora dado aos seus discípulos, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E Jesus continua falando sobre o Espírito Santo. Há uma passagem que eu gosto muito da palavra do Senhor, que está em João capítulo 16, do verso 7. Essa palavra, ela é tremenda. Eu gosto muito dessa passagem também, quando Jesus continua falando sobre o Espírito Santo. E ele diz aqui em João 16, na palavra do Senhor, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus estava falando do Espírito Santo mais uma vez, o Espírito da verdade, que levaria o mundo a conhecer toda a verdade. Eu sou uma pessoa que, já com uma certa idade que eu estou hoje, a segunda vez que eu estou conhecendo o mar, e quando eu cheguei aqui, pela segunda vez, Deus começou
colocar essa palavra no meu coração para falar para vocês sobre o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é algo tremendo nas nossas vidas, e Jesus estava falando sobre ele nesta hora. Ele estava dizendo, sabe, com toda a convicção do coração, sabe, que o Espírito da verdade. E eu pergunto para vocês, o que é verdade para você? Que verdade que você tem conhecido? No momento que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu comecei a conhecer verdades, não só dentro da palavra de Deus, revelada da palavra de Deus, mas eu comecei a conhecer verdades, sabe, da minha própria vida pessoal, sabe, do meu interior, sabe, de mim mesmo. O Espírito Santo começou a trabalhar o meu caráter, começou a trabalhar a minha vida, e foi algo tremendo que começou a acontecer na minha vida, dia após dia. E o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado também, é Ele que conhece o homem, é Ele que leva o homem a conhecer a verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não vamos dizer Abba Pai se não for pelo Espírito Santo, e Ele foi dado a nós, Ele está em nós, Ele move em nós, Ele move em mim, Ele move em você. Eu acho interessante que quando Jesus começou a falar do Espírito Santo, Ele começou a falar numa festa. E o Espírito Santo, ele foi revelado tremendamente a mais de 3.000 pessoas numa festa chamada Pentecoste. Está na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 2, começa a narrar a história do Espírito Santo, que veio do céu um vento impetuoso, que começou a encher aquele local. E começou a acontecer algo ali tremendo, algo sobrenatural. O Espírito Santo começou a encher aquelas pessoas, começou a encher aquele local. A igreja primitiva ali, que estava começando o Senhor Jesus com apenas 120 pessoas, sabe, pôde provar ali através de uma pregação, de uma palavra profética liberada sobre a vida do apóstolo Pedro, que abriu a porta para o Espírito Santo, que deu ali o início, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro deu o início, iniciou essa projeção do Espírito Santo, através de uma palavra tremenda, que impactou pessoas que estavam ali naquele local. Eu acho tremendo que o meu nome é Pedro. Eu estou aqui falando com Pedro, o Espírito Santo, para você. Para você que não tem uma experiência com Ele, para que você possa ter uma experiência tremenda, você possa conhecer Ele, como eu conheci a primeira vez o mar, e sabe, foi algo maravilhoso. Eu senti algo mover dentro de mim, eu senti o mover do Espírito Santo de Deus através da minha vida, sabe, ao ver o mar, a grandeza tremenda. Mas o Espírito Santo de Deus é muito mais além, vai muito mais além do que isso, sabe, é algo sobrenatural, é algo que sobrepassa o teu entendimento, o nosso entendimento. Glória a Deus, e tem guardado os nossos corações, as nossas vidas. E Deus tem uma obra especial, Deus tem algo tremendo para a sua vida através do Espírito Santo de Deus. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um vento impetuoso e encheu a casa. Eu vejo agora, onde você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, começa a receber agora esse batismo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Começa a receber este poder, começa a receber essa unção do Senhor sobre a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que coisas grandes começam a acontecer na tua vida agora, em nome de Jesus. Eu acho tremendo uma ilustração que mostra muito bem o que eu estou dizendo. Um grande homem falou sobre o Espírito Santo, e ele disse: imaginemos o sol. Não é que o sol é Deus, mas ele falou, vamos imaginar o sol. Imaginemos que o sol seja Deus, aquela grandeza, o astro maior que está ali, que nos dá a luz, que nos ilumina. Imaginemos que seja Deus o sol, aquela luz forte que você não consegue olhar diretamente para Ele, seja Jesus. E aquele calor que você sente na tua pele é o Espírito Santo de Deus. É o que você está sentindo agora. Receba poder ao descer esse Espírito maravilhoso de Deus na sua vida. E entre junto comigo, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse oceano do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.